Olá, meus irmãos, bom dia para todos. Estamos aqui para mais um vídeo do NEP, dessa vez com o Epístolas para o Cristo, onde nós pegamos versículos ou trechos de cartas apostólicas e, através delas, discorremos o assunto, extraímos a lição moral daquela carta, no intuito de trazer revigoramento para o nosso espírito, força para a caminhada, confiança, né? Cada vez mais nos aproximarmos da nossa natureza divina, né? Nos aproximar do Deus que há em cada um de nós. Tendo em vista que Jesus disse: vós sois deuses, ou aquilo que eu faço, as obras que eu faço, maiores ainda vocês farão. Sabendo disso, que temos esse DNA em nós, que temos essa semente divina em nós devemos deixar ela florescer, devemos deixar ela brotar nos nossos corações, a fim de que caminhemos com mais confiança, caminhemos com mais coragem, caminhemos com mais intuição, seguindo o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que deu a vida por nós, né? Nos salvou, nos livrou do cativeiro do pecado, né? E falo isso na maior maneira evangélica possível, no sentido de mostrou até o final, nos mostrou o fim da história de todo aquele que deseja seguir o seu caminho e encontrar salvação, o caminho da cruz, o caminho da coroa de espinhos, né, que a princípio é doloroso, mas há engrandecimento espiritual por trás dele. Há engrandecimento espiritual, porque é assim que nós nos aproximamos com o Mestre, é assim que nós obtemos a evolução espiritual e, por conseguinte, a vida eterna, a necessidade de não reencarnar mais. O máximo, a evolução do nosso espírito, o depuramento dele, que, no entanto, só é possível seguindo esses preceitos, seguindo esse caminho proposto por Jesus. Sabemos que ele é o modelo e guia, né? E é o Espírito mais perfeito, o melhor exemplo que Deus nos ofereceu para nós modelarmos nosso psiquismo, modelarmos as nossas ações, a figura de Jesus o Cristo. E hoje nós vamos estudar, pegar um versículo de um desses maiores imitadores, daquele que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que foi Paulo de Tarso, né? A carta aos Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Nós sabemos que há duas realidades no ser: um corpo material, perecível, passageiro. Há uma realidade passageira, há uma realidade ilusória, que vive de aparências. Veja bem, tudo isso aqui na verdade é luz, tudo isso aqui é luz, né? E aí nós temos essas cores belíssimas, mas isso também aqui é um bocado de energia num vapor danado que acaba, né, se mostrando como está sendo revelado a nós. Ou seja, há um quê de irrealismo nisso, nessa realidade. Tudo aqui é efêmero, é passageiro. Relações são passageiras.
O curso superior é passageiro. As amizades, muitas, são passageiras. A única coisa que não é passageira são as coisas e as realidades que são em ressonância com o Espírito. Os valores que nós trazemos para a gente no sentido do autoaprimoramento já está voltado para o Espírito. Os valores transcendentes está voltado para o Espírito. Então perceba que são dois caminhos que, embora se complementam, porque o Espírito necessita do corpo para poder, dessa máquina, para poder estar aqui, encarnar, o intuito maior é o do autoaprimoramento. E Paulo diz para a gente andar na natureza do Espírito. A gente andar segundo o Espírito e nunca vai satisfazer a concupiscência. O que é a concupiscência? São os nossos desejos que, sendo eles contra o proposto divino por nós, eles são culpáveis. A culpabilidade, ou seja, gera ação penal. Penal humana não, penal divina. Bonitinha tá aqui. É assim que aparecer, né? Assim que aparecer, bichinha. Então, gera algo culposo, o pecado, porque ele é típico. E ele diz, para nós não satisfazermos essa experiência. Pode ver, você comete um erro moral, imediatamente vem a sua consciência. Se não for por imediato, tempo depois, quando você for fazer o seu momento de reflexão, você vai ficar, caramba, a consciência nos acusa. Mas é também a consciência, é a vontade, é a intuição da consciência que nos faz caminhar rumo à luz, rumo ao progresso espiritual. Então, que fique evidente, que fique explícito que o caminho que nós devemos trilhar deve ser aquele que nos eleva, aquele caminho que está em ressonância com valores espirituais. E aí você vai trazer esses valores espirituais para a matéria. Aí você vai trazer esses valores espirituais para a matéria. Que foi mais ou menos o que Paulo disse, ó, não vos corrompeis com esse mundo, mas antes transformai-vos mediante a renovação do Evangelho. Quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, é um bom anunciamento. Se é uma anunciação, foi anunciado por quem? Por quem o Evangelho foi anunciado? Primeiramente pelos profetas do Velho Testamento, vingou-se na figura do Cristo Jesus, né? Portanto, ele é o Evangelho de Deus, da qual o mundo deve ser transformado. Então, não vamos viver de acordo com as ordens de César. Claro, cumprir os nossos deveres civis. Óbvio, Jesus falou, dá a César, dá a Deus o que é de Deus. No entanto, no íntimo das nossas ações, da nossa personalidade, que nós caminhemos de acordo com o que está escrito, primeiramente na nossa consciência. Está lá, no livro dos Espíritos, das leis morais. Onde está a consciência?
Onde está a lei de Deus? A consciência do homem. E ele só não é feliz quando ela se afasta. Então, à medida que a gente caminhar nos valores espirituais, nós vamos caminhar para os valores morais. Consequentemente, nos aproximar da natureza divina. Consequentemente, nós vamos aproximar da natureza divina e vamos nos afastar da consciência da carne. E assim, dessa forma, chegar no grande aprimoramento, que é a evolução espiritual, que é o grande propósito pela qual nós estamos aqui. Não há outro senão esse, que é nos melhorarmos e nos aproximarmos cada vez mais da figura daquele que veio aqui e nos mostrou a maneira correta de experienciar uma experiência material, né, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu desejo um bom dia a todos. Obrigado àqueles que ficaram até o final desse vídeo. Eu desejo desde já que toda a luz, toda a paz e toda a caridade possa estar invadindo vocês, lhe dando força, fé e esperança para trilhar essa caminhada. Que Deus nos abençoe e que assim seja.